Olá, eu sou o professor Andrei Somariano e eu queria apresentar hoje o livro Como as Democracias Morrem, dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são professores de Ciência Política de Harvard. Então, a obra Como as Democracias Morrem foi publicado pela editora Zahar, de 2018 e teve expressando um sucesso entre diversas pessoas que andaram comentando sobre o conteúdo da obra, né? Primeiro, os dois professores, que são cientistas políticos de Harvard, são os autores, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, eles se propuseram e fizeram estudos do colapso de regimes democráticos na América Latina e na Europa durante 20 anos. E é fruto dessa pesquisa, durante esses 20 anos, que eles escrevem a obra e tentam apresentar algumas ideias que são importantes para a realidade brasileira, inclusive de hoje. Eu vou tentar apresentar algumas ideias da obra, sem nenhuma pretensão de esgotar o livro ou as ideias presentes no livro, porém vou fazer também um segundo momento, que é um momento de crítica a algumas dessas ideias. Por exemplo, eles defendem que a democracia, para ela ter uma sustentabilidade, para essas democracias, os regimes democráticos terem força, eles precisam se apoiar na tolerância mútua e na reserva institucional, que seriam duas regras informais, que seriam as regras garantidoras da democracia. A tolerância mútua pressupõe que, em uma disputa política, os adversários eles se tolerem e se respeitem dentro das regras do jogo. E a reserva institucional está ligada justamente à preservação das regras que estão postas ali naquele momento. Na análise que eles vão fazendo, eles vão fazer uma análise bem mais exaustiva sobre os Estados Unidos da América, principalmente sobre a ascensão do Trump. Eles vão colocar a perspectiva também de Hitler, Mussolini, inclusive colocando o governo Chaves, Evo Morales, Rafael Correa, dentro dessa lógica de governos autoritários, né? Então eles vão localizar que nessas sociedades tem uma característica que é uma polarização muito extremada. Isso pode ser observado no Brasil com esse sentido da polarização que havia entre PT e PSDB, ou mesmo a polarização que houve nas eleições entre o PT e o PSL com o Jair Bolsonaro, né? Mas há um problema nesse processo de polarização, porque vários líderes que subiram ao poder, líderes autoritários que subiram ao poder, eles abdicam de suas responsabilidades no jogo democrático. E a partir disso está colocada a possibilidade de líderes autoritários e demagogos assumirem o poder. A perspectiva dos dois autores do livro é a seguinte, de que os partidos eles são os verdadeiros guardiões da democracia. Então, os partidos não podem se alinhar com figuras desse tipo. E ele dá um grande exemplo, por exemplo, que é justamente o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Partido Republicano entram na disputa eleitoral na eleição do Trump. O Partido Republicano lança o Trump, tinha outras expressões, tinha outras figuras, outros quadros políticos que poderiam assumir ali a liderança, mas o Partido Republicano, no momento em que o Trump se alça e consegue chegar a ter o respaldo para ser eleito, o Partido Republicano, segundo os autores, deveria fazer uma frente única com o Partido Democrata, deveria fazer uma frente com o Partido Democrata, mesmo com o Trump pertencendo ao Partido Republicano, para barrar a ascensão do Trump. Essa é a defesa dos autores. Os autores defendem de que os partidos eles seriam os verdadeiros guardiões da democracia. E daí os partidos teriam uma culpabilidade por fazer associações com esses líderes autoritários, e no momento que esses líderes autoritários chegam ao poder, já é tarde demais. Um outro ponto que é muito importante da obra, e esse tem uma ligação fundamental com o Brasil, são os 4 sinais de alerta para reconhecer um governante autoritário. Então, primeiro, os governantes autoritários eles rejeitam em palavras ou em ações as regras democráticas do jogo. Então, vez ou outra, o Trump estava dando uma entrevista e falando que o processo eleitoral era fraudado. Isso pode ser visto aqui também com Jair Bolsonaro, no processo eleitoral ele dizer que tinha possibilidade de serem fraudadas as urnas e etc. Negam a legitimidade dos oponentes, muitas vezes. Então, o Trump tentou negar várias vezes a legitimidade dos seus oponentes, do mesmo jeito o Jair Bolsonaro aqui no Brasil.
toleram e encorajam a violência. O Trump, com todos os seus preconceitos, xenofobia, os imigrantes. Então, há dentro da campanha desses governantes autoritários toda uma legitimidade e encorajamento à violência. E o último ponto, que seria dão indicações de disposição para restringir as liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Esses 4 pontos e essa ideia da tolerância mútua e da reserva institucional seriam os pontos basilares da ideia do livro, e para mostrar de que como algumas democracias sucumbiram. Os problemas da obra. O primeiro problema é um problema de análise mesmo da democracia de forma conceitual. Os autores colocam a democracia muito como um conceito abstrato. A democracia aparece sem um conteúdo de classe, e quando ele coloca os partidos como guardiões da democracia, a gente perde a relação com as classes sociais, a relação da luta de classe e a própria relação da sociedade civil e dos seus movimentos sociais organizados em torno da questão democrática. Então, esse é um ponto problemático da obra, porque na medida em que eles criam um modelo teórico para explicar como as democracias na América Latina sucumbiram, e como as democracias europeias sucumbiram ao fascismo de Hitler e Mussolini, eles perdem conteúdo porque eles homogeneizam o governo Hitler, o governo Mussolini e o governo Chaves. Me explico melhor. Na criação do modelo com esses 4 pontos, é possível você colocar Chaves, você colocar Hitler, você colocar Mussolini. Porém, os processos que foram constitutivos para a chegada do Mussolini e para a chegada do Hitler foram postos com uma grande derrota da classe trabalhadora na Itália e na Alemanha, ao contrário do que é colocado com o governo Chaves, que sofreu todos os ataques do imperialismo. E aqui talvez seja o ponto mais débil da obra. Em nenhum momento os autores mostram como o imperialismo norte-americano ele fez intervenções e apoiou os regimes ditatoriais na América Latina. Talvez esse seja o maior equívoco da obra, porque não leva em consideração as relações internacionais, não leva em consideração, principalmente, o imperialismo norte-americano. Como o imperialismo norte-americano desmontou a democracia, por exemplo, do governo Salvador Allende, desmontou a democracia brasileira com Jango, apoiando as ditaduras militares na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile, ou seja, e também em países da América do Norte. Então, não aparece na obra essa conexão dos Estados Unidos desmontando democracias em vários países em torno dos seus interesses. A crise capitalista ela é pouco explorada, talvez só a de 2008 é explorada na obra. Não é explorada a crise de 73, a crise de 29, por exemplo, que são 2 grandes crises do capitalismo que impactam profundamente nas democracias e principalmente nas sociais-democracias europeias. É um equívoco também, ao nosso ver, colocar Hitler, Mussolini, Chaves, Evo Morales, sem considerar as conexões históricas que existem, as diferenças históricas que existem entre esses governos, como governos a partir de um modelo criado pelo livro, esse modelo nos 4 pontos da tolerância mútua e da questão da reserva institucional. Então, esse problema da relação entre forma e conteúdo na obra, a forma com que os autores elaboram essas 4 perspectivas para reconhecer um governo autoritário e, ao mesmo tempo, a tolerância mútua e a perspectiva da reserva institucional como um modelo que coloca ali o governo do Hitler, do Mussolini, do Chaves, Evo Morales e Rafael Correa como governos autoritários. A partir desse modelo, acaba criando uma deficiência no conteúdo, porque o conteúdo histórico da chegada do Mussolini, do Hitler, Rafael Correa, Hugo Chávez e Evo Morales é completamente diferente um do outro. E, além disso, há a perspectiva, por exemplo, na chegada do governo Chávez, da pressão do imperialismo norte-americano em busca do petróleo na região da Venezuela, que não é considerado também como um aspecto de solapar a democracia venezuelana que está sendo construída, certo? Então, as instituições elas parecem neutras, a aposta é nos partidos políticos e aí a gente perde nas relações que se analisam as classes sociais e, principalmente, não aparece na obra, infelizmente, os interesses do capital em solapar a democracia e construir regimes autoritários bonapartistas, fascistas ou de outra natureza. Então, esse é um outro problema que a obra coloca. Eu recomendo a leitura pelo fato de estar sendo muito ventilado e essas conexões que são feitas nesses 4 pontos,
que são justamente quando os governos autoritários rejeitam as palavras ou ações e regras democráticas do jogo, quando eles negam a legitimidade dos oponentes, quando eles toleram e encorajam a violência, ou mesmo quando dão indicações de disposição para restringir liberdades civis, inclusive da mídia. Esses 4 pontos podem ser constatados na realidade brasileira, e se acrescentarmos todo o projeto que está sendo colocado atualmente de retirada de direitos com a reforma da Previdência e com outras reformas no campo educacional ou contra-reformas no campo educacional, nós podemos ver de uma forma muito nítida que o governo atual brasileiro ele é um governo autoritário e que também se enquadra no modelo que foi colocado pelos autores. Obrigado, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e também desse um like para fortalecer o nosso trabalho crítico diante de obras e fortalecimento da teoria marxista. Um abraço.